A arte é uma coisa tão bonita que tem que ser para todos. Sem dúvida. Desvendar melodias. Olá, este é o Desvendar Melodias, o podcast da RFM com uma segunda temporada, onde desvendamos muito mais do que melodias. Eu sou Marta Vitorino e já estou aqui preparadíssima para ter a primeira conversa da segunda temporada que tenho a certeza não vais querer perder. Com quem? Isso eu já te vou contar. Sobre o quê? Televisão e inclusão. Sabe que podes ouvir o nosso podcast no YouTube, nas plataformas de podcasts e, claro, no site da tua RFM. Agora está na hora de vos dizer quem é a minha convidada de hoje. Ela tem um percurso notável na televisão, mas também já passou pela rádio e aqui, por esta casa, pelo Grupo Renascença. E para mim é um gosto enorme tê-la cá comigo. Não só porque tenho a certeza que vamos ter uma conversa incrível sobre o mundo da televisão e inclusão, mas também porque há alguns anos ela fez uma pergunta no seu programa que me viria a trazer até esta casa. Pergunto-me muitas vezes o que é que eu estaria a fazer se não tivesse sido aquela pergunta e se o Grupo Renascença não tivesse acreditado em mim. Por isso, é um grande obrigado que lhe dou hoje e seja bem-vinda ao Desvendar Melodias, Júlia Pinheiro. Olá! Olá, Marta, muito obrigada. Estou muito contente por estar aqui contigo. Obrigado eu. A Júlia no seu programa tem noção que por vezes acaba por mudar um bocadinho a vida das pessoas? Tenho a noção que por vezes de facto fazemos a diferença. Às vezes fico com um bocadinho de pena e alguma frustração por não conseguirmos levar essas mudanças até às últimas consequências. Gostaríamos muito que sempre que nos propomos a ajudar, a pôr alguém na pista certa, acompanhá-lo até ao fim, às vezes não é possível, às vezes essa pista é mais curta do que estávamos à espera, mas no teu caso foi perfeito. Não podia ser melhor. Verdade. Mas sim, tenho a noção que, não direi com muita frequência, mas com alguma frequência, passar por aquele programa muda o caminho. Mas e quando são questões mais emocionais? Como é que a Júlia lida com essas questões e como é que lida às vezes com essa frustração de não ir até às últimas consequências? Olha, lida às vezes com alguma dor, porque de facto aparecem-nos casos no programa que têm uma dimensão terrível, porque tem a ver com questões de sobrevivência, tem a ver com questões mínimas daquilo que é o conforto das pessoas. Falamos de habitação, falamos de pessoas que têm privação de alimentos, que têm privação de emprego, famílias que estão destruturadas e, por vezes, as pessoas sentam-se lá naquele meu sofá, contam o seu caso e conseguimos desbloquear. Acontece qualquer coisa, a autarquia consegue fazer qualquer coisa, há uma junta de freguesia que é sensível, há uma coisa, mas estamos a falar de questões de vida básica e fica a frustração que é, agora demos uma ajuda e a seguir, o que é que vai acontecer a estas pessoas? Será que vão conseguir de facto dar a volta e reerguer-se e reestruturar as suas vidas e as famílias que estão com dificuldades vão voltar a viver com o mínimo de conforto e dignidade? Às vezes, portanto, fica a dor e a frustração de não saber se conseguimos isso. Muitas vezes há quem desvalorize os programas de daytime. Qual a importância que a Júlia acha que um programa de daytime tem na vida das pessoas e nestas vidas e não só, nas vidas também de quem vê? Ai, Marta, eu zango-me muito quando desvalorizam os programas de daytime. Os programas de daytime são uma espécie de praça pública aberta sobre as comunidades. Há uns anos atrás as pessoas cruzavam-se todas na praça, não é? Havia a pracinha lá da aldeia ou de uma pequena cidade e as pessoas cruzavam-se ali, falavam umas com as outras e percebiam as necessidades e as dificuldades uns dos outros. Hoje em dia as comunidades não funcionam assim, portanto a televisão e a rádio, mas a televisão muito, e em particular a televisão daytime, tem essa função. Nós aproximamos
pessoas e damos visibilidade a histórias de vida, a histórias de quem precisa de uma ajuda para alguma coisa. Portanto, o Daytime tem essa grande função social, que é da aproximação uns com os outros, de fazer conexão em comunidades e com pessoas que às vezes de outra forma não teriam voz. Portanto, a importância do Daytime, dos programas do Daytime, é tremenda para aquilo que é um certo bem-estar social. Quem desvaloriza isto, minha amiga, tem preconceito. É verdade. E eu com os preconceitos fico lixada. Fico lixada para caramba. Eu percebo que as pessoas não entendem, porque a nossa formatação, a forma como nós fazemos os programas, às vezes deixam as pessoas incomodadas em casa. Sim. Porque está-lhes a entrar pela casa adentro coisas que nunca imaginaram que se passavam no seu país. Mas, meus amigos, temos pena, porque têm que ficar desconfortáveis, têm que saber que isto existe, que é uma forma de fazer jornalismo também, um jornalismo social importantíssimo, feito com o maior rigor. Eu tenho um orgulho imenso do que nós fazemos na nossa relação e, portanto, acho que o nosso papel é fundamental. Abaixo o preconceito. Num mundo em que vivemos nas redes sociais da perfeição, do certinho, do filtro ideal, da família perfeita, do sorriso ideal, um programa que mostra o país real, que mostra pessoas que se calhar nunca teriam voz, histórias que nunca teriam voz, faz também acordar? Esse incómodo é necessário? Acho absolutamente que é. Aliás, o jornalismo e, do modo geral, a comunicação. A comunicação pode ser entretenimento, pode ser bem-estar, pode ser a música, a alegria, a leveza, está tudo certo. Vamos fazer isso tudo e está tudo certo, precisamos disso na nossa vida. Mas também tem o outro lado, que é mostrar, que é revelar, que é desvendar e mostrar aquilo que as pessoas não imaginavam, que estava ali ao lado. Quantas vezes já aconteceram em programas que eu fiz no Daytime em que as pessoas a seguir vêm dizer: eu até conhecia aquela senhora, mas eu não imaginava o que é que se tinha passado na vida dela, ou o que é que ela precisava, ou que as dificuldades eram tantas. E a partir daí muitas vezes desencadeiam-se processos de solidariedade e de atenção que de outra forma não aconteciam. A Júlia já fez muitos programas diferentes uns dos outros e, como eu disse no início, também já esteve aqui no Grupo Renascença e disse numa entrevista que gostava da rádio, mas que a rádio não lhe dava as asas que a televisão lhe dá. Que asas são estas? O que é que a faz voar na televisão? A televisão tem um imediato... A rádio também, mas é a rádio, ainda por cima, a rádio reinventou-se de uma forma extraordinária. É uma disciplina da comunicação absolutamente fascinante e cada vez mais fascinante. O som é um elemento da nossa vida espantoso, ao qual não damos a devida atenção e o devido valor. Sim. Porque entra, não é? Entra por nós adentro. Vem por aqui adentro e toca-te. E pode transmitir emoções. Nós na rádio aprendemos a transmitir emoções com a nossa voz. É verdade. A televisão acrescenta à imagem, é isso. Portanto, as asas que eu procurei a determinada altura. Para já, eu quando saio da rádio, eu estive sempre intermitentemente na rádio. Ainda hoje eu trabalho com podcasts também e, portanto, o áudio, o som anda muito na minha vida. Acabei por procurar a televisão porque, de facto, achei que teria características de comunicação para isso e que me iria levar a fazer programas e estar envolvida em acontecimentos e em situações que, se calhar, a rádio não estaria tão interessada ou tão disponível para fazer. Portanto, a televisão abria-me mais possibilidades e, basicamente, foi isso. Fui à procura delas. As asas que eu procurava era esse abrir de horizonte e olha, correu bem. Hoje, que tipo de programa é que acha que poderia ser diferente e inovador? Isso é muito complicado, Marta, isso é que é muito complicado. Os programas que nós fazemos na televisão, que estamos a consumir atualmente, não é? Aquilo que é as generalistas, e mesmo nos canais por cá, mas mais nas generalistas, nos 4 canais generalistas, são programas que têm que ter uma espécie de espinha dorsal, que é aquilo que nós chamamos o mainstream, que é tem que agradar ao maior número de pessoas, não é?
Resultado, é muito difícil fazer isso. Tu não podes arriscar muito, porque não há espaço para isso no sentido em que aquilo que está na antena tem que ter audiência. E o que tem que ter audiência tem que agradar. Portanto, tu não podes fazer coisas muito diferentes, porque já estamos numa indústria, neste momento, com tantas dificuldades e que, de facto, todos os dias pôr a nossa operação no ar e a mexer é tão complexa, porque mudou o nosso negócio, mudou todo, Sim. que nós não podemos fazer coisas muito exóticas e muito diferentes. E quando queremos fazer coisas muito exóticas e diferentes, não há capacidade de investimento para isso. Portanto, as televisões hoje, isto falando na televisão, as televisões Sim. hoje não têm capacidade de investimento para isso. Portanto, não vale a pena sonhar muito. Também te digo que nesta altura, eu entretanto acho que já devo ter feito tudo, mais alguma coisa que há neste momento, naquilo que está disponível para ser feito, eu fiz tudo. Eu fiz os programas todos e mais alguns, as formatações todas possíveis e imaginárias. Não vejo neste momento que se calhar faz falta um grande programa de entretenimento com grandes valores de produção, que pudesse uma coisa assim, glamourosa, fantástica, galas extraordinárias. Seria desejável, mas não é fácil fazer isso agora. E introduzir ainda aí em cima uma grande componente de criatividade para fazer diferente. É difícil, agora não há margem. A Júlia já fez muita coisa. O que é que ainda gostava de fazer? Olha, não me importaria nada de fazer um grande programa de grande produção, mas tinha mesmo que ser de grande produção, percebes? Uma coisa com uma escala, ao vivo, ao vivo, direto, naturalmente, com público, uma coisa assim, que de minuto a minuto, de segmento em segmento, as pessoas lá em casa dissessem, uau! Podia ser, mas tem que ter uma componente de espetáculo. E quando falamos de espetáculo, temos que pões música ao vivo, com uma banda ou com uma orquestra. Imagina um programa com a orquestra, que luxo! Sim. Uma coisa com bailarinos, eu gosto de programas com escada. Eu acho que sempre que programas têm uma escada, tem uma certa escala. Uma coisa assim, mas tudo aquilo brilha, sabes? Tudo aquilo é bom, tudo aquilo tem... E depois encher isso de coisas surpreendentes. Não me importaria. Uma coisa para prime time desse género. Tirando isso, estou muito bem onde eu estou. Muito, muito bem onde eu estou. No meio de tantos anos de rádio, televisão, tem-se alguma história que nunca tenha contado? Alguma coisa que se tenha surpreendido? Uma história. Queres uma história? Engraçada, séria, o que quiser. Alguma coisa que nunca tenha contado e que tenha acontecido e que a tenha marcado de alguma forma. Olha, das coisas que mais me impressionaram, uma coisa séria. Uma das coisas que mais me impressionaram, nós falamos muito no programa da tarde, no Júlia, falamos muito de violência doméstica. E por vezes eu tenho ali as vítimas sentadas ao meu lado e temos uma dimensão do pesadelo que viveram. Mas raramente vimos o medo em estado puro. E uma vez viu uma entrevistada que chegou para contar o seu caso e quando entra nós sabíamos que ela estava frágil do ponto de vista emocional, mas não sabíamos que estava tão frágil. A senhora entra, fica completamente alterada, percebes que ela está quase a desmanchar-se mesmo, e quando lhe colocam o microfone, a senhora desorienta-se completamente. E começa a entrevista e conforme ela ia contando a história, o medo foi-se apoderando dela. Mas um medo, Marta, uma coisa visceral, uma coisa que vinha lá do fundo da aflição dela. Sim. E quase que ficou histérica, portanto, ou seja, começou a descontrolar-se e foi preciso acalmá-la. Sabes o que é que tinha acontecido? O nosso colega do som, quando está a pôr-lhe o microfone e olha para ela e ela olha para ele, ela acha que ele é extremamente parecido com o agressor dela. E a partir daquele momento a senhora não se consegue abstrair da presença do nosso colega do som, que tem que lá estar para tomar conta do som, mas vê nele o agressor. Está a ver constantemente, a olhar para o rosto dele, está a ser entrevistada por mim e está a olhar para ele e a pensar, é ele. E a senhora, sabes o que? Teve um minuto, segundos de se descontrolar. Meu Deus. É exatamente. E o medo que eu vi nela, olha, impressionou-me. É uma coisa que até hoje me bate fundo, sabes? Porque eu nunca tinha visto um medo assim, tão
tão cru, tão evidente, tão marcado, e depois lá consegui acalmá-la e sobretudo o meu grande objetivo era que ela não perdesse, mesmo assustadíssima, a sua dignidade. Porque no susto tu podes expor-te de uma maneira terrível. E este é uma das grandes missões que eu tenho em estúdio, é preservar a dignidade de quem está lá. Como é que se faz isso? Nestes momentos, olha, são quase... São limite. Exato. São limite. Olha, com uma grande sensibilidade, com a inteligência emocional, com experiência. Eu acho que, sobretudo aqui, o que vale foi a experiência. O que valeu aqui foi a experiência, porque eu percebi que ela precisava de mim de outra maneira. Não como entrevistadora, mas como uma mulher solidária ao lado dela, a compreender a aflição dela. Portanto, lá lhe dei as mãos, pula a olhar para mim, começámos a falar mais baixinho, eu baixei o meu tom para a acalmar e ao mesmo tempo que olha, dava-lhe muitos copos de água, porque estas distrações te retiram-te do teu plano de ansiedade e lá muito devagarinho saímos dali. E a saber que tudo isto estava a ser transmitido. Estávamos em direto. Como é que depois se explica a esta pessoa que está tudo bem, conseguiu-se tudo resolver, mas sabe que isto foi exposto? Sim, mas a senhora tinha a firme intenção de estar ali para alertar e muito provavelmente para explicar a muitas pessoas das suas relações o que é que ela própria tinha vivido e eles não tinham percebido. Portanto, essas pessoas, esse objetivo foi completamente atingido. E acho que os outros também, que é alertar, pode-se chegar a este ponto, e aquilo já tinha anos, a senhora já tinha isto, a história tinha 3 ou 4 anos, ela ainda estava naquele ponto da sua vida emocional. Portanto, eu acho que se cumpriram todos os objetivos e ela saiu dali apaziguada com qualquer coisa. Assustou-se muito, mas apaziguada. Isso também é o que apazigua a Júlia no final do dia? Sim, é o que me apazigou e aquilo que valida. Muitas vezes as pessoas perguntam-me, tem histórias tão tristes, porque é que é preciso mostrar isto? É preciso mostrar porque ali é o único sítio onde as pessoas têm a voz. Ali é o único sítio, nos outros programas que se fazem, sim. Naturalmente, com este tipo de enquadramento. As pessoas vão ali porque a sua motivação é dar sentido, muitas vezes, ao seu sofrimento e à sua história. Não tem que ser sempre sofrimento, mas contá-la valida qualquer coisa. Dá-lhes sabes o quê? Dá-lhes um propósito. Ouçam-me, eu existo e isto aconteceu comigo. E é por isso que elas vão lá. E é por isso que os programas de daytime são tão importantes. Ora, nem mais. Este podcast tem também uma componente para falarmos um bocadinho sobre inclusão das pessoas com deficiência e surdas. A Júlia, no mundo da televisão, com certeza que já entrevistou muitas pessoas com deficiência e que já entrevistou muitos casos de inclusão. E gostava de lhe perguntar como é que a Júlia vê as questões da inclusão na televisão. Estás a falar de profissionais, de pessoas que Primeiro gostava de falar de pessoas que vão ao programa e de pessoas entrevistadas. Depois já lá vamos aos profissionais, mas se quiser é por aí. Não posso, não. Nós somos uma antena muito aberta. O programa da tarde é uma antena muito, muito aberta a trazer casos que têm a ver com circunstâncias que condicionam a vida de muitas pessoas. Pode ser deficiências de várias, eu não gosto muito da palavra deficiência, mas pronto, podem ser circunstâncias, digamos assim, da natureza vária. Eu já tive histórias de superação extraordinárias, já tive histórias, de pessoas que não têm visão, de pessoas que têm problemas de surdez, que têm problemas de mobilidade, tantas e tantas e tantas. E em muitas circunstâncias conseguimos a cadeira de rodas, conseguimos o computador que dá a possibilidade de trabalhar com um programa que ajuda a vida destas pessoas. Olha, temos muito frequentemente, ultimamente então temos tido muito, que é pais a pedirem-nos ajuda, que têm filhos com vários problemas, desde quadros de saúde mental, os autismos, os Aspergers, todas essas complicações que tantas famílias vivem e que nos vêm pedir ajuda para qualquer coisa ou para nos darem
boas notícias, que às vezes também aparecem e são muito boas. Portanto, eu não só li... Olha, ainda a semana passada fiz um programa que achei muito interessante sobre os filhos ouvintes de pais surdos. Surdos e alguns deles mudos, não é? Sem oralidade. Sim. E foi interessante, são os codas. E foi interessantíssimo porque se levantaram ali uma série de questões que não têm só a ver com os lados práticos da vida, mas também com questões filosóficas, com questões de vária ordem, porque tudo isso está dentro da complexidade de uma linguagem alternativa, como é a língua gestual. E foi muito, muito interessante. Quanto aos profissionais, a inclusão de profissionais, eu devo dizer-te que a primeira vez que eu vi um profissional com deficiência ser integrado num órgão de comunicação foi aqui na Renascença. Há muitos, muitos anos atrás. Portanto, já ouvi falar. Exatamente, provavelmente já terás ouvido falar. Não sei o que é feito esse rapaz, que era licenciado em qualquer coisa, mas que adorava fazer rádio. E foi a primeira vez que eu vi um cego, completamente privado de visão, trabalhava aqui na Renascença e as coisas corriam lindamente. Depois, posso dizer, devia haver mais, mas há 40 anos atrás, quando eu estive aqui na Renascença, 35 para aí, nada do ponto de vista da tecnologia estava preparado para o que quer que fosse. Sim, devíamos ter, e nestas coisas eu acho que as cotas não só devem existir, mas devem existir de uma cota larga, porque as pessoas têm que ser integradas. Na televisão também há casos. A SIC tem um caso muito bonito de um profissional que está lá há muitos anos, que deve ser quase fundador como eu, e que a determinada altura o seu problema progrediu e era preciso uma cadeira de rodas XPTO. E não havia meio de aparecer a cadeira de rodas, ele não tinha possibilidade de ter a cadeira de rodas, ele tem problemas de mobilidade. E lançou-se uma onda de solidariedade interna e nós, os colegas, comprámos a cadeira de rodas para ele e ele continua a trabalhar. Agora, isto parece muito romântico e muito bonito. Precisamos muito mais do que isto. Obviamente que sim. Obviamente que sim. Portanto, sou muito sensível a essas questões. Alguém que se cruza tantas vezes com a deficiência, como é que a encara? Com a normalidade. Normalizando o que eu acho que deve ser muito difícil. Ou seja, não ponho nunca... não tenho um tom de condescendência. Sim. Isso é muito importante. Sim, eu julgo que sim, Marta, não é? Dir-me-ás tu. É muito importante. Não ponho um tom de condescendência, não ponho um tom de uma... Estou aqui a ter cuidados... obviamente que são redobrados porque a deficiência obriga a isso em algumas circunstâncias. Ponho cuidado, portanto, ponho normalidade às minhas palavras. Normalidade e cuidado. No caso da deficiência, eu costumo dizer que existe um caminho. Existe um caminho e, infelizmente, há muitas pessoas que não o chegam a percorrer até ao fim. Eu tenho muita sorte de já o ter percorrido, mas há muita gente que ainda não o fez e por isso é que também existem estes podcasts e os programas Daytime onde vão pessoas com deficiência, existe a primeira fase, que é a fase de a sociedade acha que é uma coisa muito complicada, então nós vivemos muito nesta redoma de, claro que é complicado, porque é isto que a sociedade nos ensina. Depois há aquela fase da revolta de porque é que tem que ser assim, porque é que a sociedade não está preparada, e depois vai-se fazendo o caminho mais devagar até que existe isto não é assim tão mau, e no final, ok, é só uma característica como outra qualquer. Quando alguém entrevista pessoas com deficiência, pode encontrá-las em diversas fases do caminho. E isso implica diversas formas, eu não diria de tratamento, mas diria de falar sobre o assunto, de usar certos termos, de expressar certas situações. Como é que se trabalha isto? É estando atento a quem está à nossa frente? É tendo a experiência? Como é? Muitíssimo boa pergunta. Mas mesmo muito boa. Olha, boa. Não, acho que tens toda a razão. Pode acontecer que o entrevistado venha numa dessas etapas que ainda não está no... É só uma característica, não é? Pode estar numa fase de revolta, pode estar numa fase... Mas eu acho, isto tem tudo a ver, mais uma vez, com experiência. Quer dizer, há uma coisa muito importante no tipo de trabalho que eu faço, e que a maior parte dos comunicadores que estão nesta linha de trabalho têm que ter, que é a capacidade de ler
o entrevistado, de ler a pessoa que está à nossa frente, de perceber onde é que está, qual é, e temos que fazer isso rápido. Não é? Temos que fazer isso rápido porque a coisa tem que acontecer, não é? E essa é a minha tática: ler, perceber e acolher e dar a melhor contracena possível. E já alguma vez sentiu que teve uma situação mais complicada? Com pessoas com deficiência? Sim. Não me recordo de... Não, mas posso... Não, acho que uma situação mais complicada não tive. Já tive pessoas com um tom de revolta, já tive pessoas que vão em protesto, já tive pessoas em várias circunstâncias. Havia uma coisa que há alguns anos atrás não se fazia, que era, por exemplo, famílias que tinham filhos com deficiências que são fisicamente muito crianças com problemas, crianças que, imagina, não têm oralidade e que gemem e que a sua forma de se expressar é, olha, lançando gritos ou, enfim. Sim. Isso, durante muito tempo, impedia, por uma questão de conforto para o telespectador em casa, que era para não se sentir incomodado de ver uma criança com problemas. Durante muito tempo havia assim uma espécie de lei não escrita em que não mostrávamos essas crianças. Depois os pais, ao longo dos anos, nestes 30 anos de televisão que eu tenho, os pais destas crianças vieram-nos a sensibilizar para a necessidade de mostrar. Se eles não escondiam os filhos, se os filhos fazem parte das suas vidas e andam com eles para todo lado, como deve ser, como qualquer outra criança, também não o iam fazer na televisão. E então começámos a assumir que, sim senhora, mesmo com o risco de haver de vez em quando ali uma situação mais difícil de controlar, uma criança que chora, um adolescente que tem, olha, erupções, sei lá, de qualquer coisa, porque tem um problema qualquer de saúde mental e não se consegue controlar, nós optámos por alinhar com os pais. E hoje, quem quer entrar e contar como é e mostrar o seu filho, mostrar o que está a passar lá em casa, mostra, na boa, sem nenhum problema. Aprendemos com essas famílias, sabes? Foram as famílias, as pessoas que são e os próprios e os protagonistas destas histórias que nos ensinaram, deram-nos uma grande lição de cidadania e de inclusão, assim. Que importância é que isso pode ter na sociedade? Acho que toda, que é a normalização, que é, tanto se eu já vi isto em algum sítio, não vou deparar-me com uma criança na rua, ou com um adolescente, ou com um adulto, não interessa, que tem qualquer coisa que não é normal ver, porque as pessoas normalmente têm outra configuração, mas também existem estas, e é normal, porque o mundo é feito... não vai haver tanta estranheza? Não vai haver estranheza, não vai haver curiosidade feia, mórbida. E, portanto, e tudo se relativiza. Obrigada. Tem alguma história que a tenha marcado? Alguma história que tenha pensado, boa? Há tantas. Se calhar não sou capaz. Acho que todas as histórias que têm a ver com amor. E há histórias lindas de amor, lindas de amor de pais para filhos, olha, de filhos para pais, de cônjuges, de casais. Há histórias maravilhosas em que tu sentes que a força vital que está ali é de facto a enorme capacidade das pessoas se amarem e de se entreajudarem nessa dimensão. O amor da família e dos amigos é fundamental nestes percursos, não é? Não há dúvida nenhuma. E voltando aqui à questão mais profissional, porquê é que não há tantas pessoas com deficiência na televisão? Pois, olha, essa pergunta faz todo sentido, mas não tem resposta fácil. A televisão, como grande parte das empresas, tem um lado economicista muito marcado, não é? Portanto, tu tens... ainda bem que evoluímos como sociedade e de facto há um lado social que tem que ser cumprido pelas empresas para integrar pessoas com deficiência. Mas isso implica custos, não é? É preciso imagina, na televisão não podemos ter um câmara sem visão.
por exemplo. Sim, claro. Por exemplo. Tem que ser tudo adaptável, não é? Exato. Ou provavelmente sem possibilidade de ouvir, a não ser que esteja noutras tarefas. E noutras tarefas eu acho que estão, mas, por exemplo, naquela que é a primeira linha do nosso trabalho, não é possível. Mas noutras áreas, mas mesmo isso implica empenho. E às vezes as empresas não estão disponíveis para isso. E às vezes é menos complicado do que parece. Muito menos, imagino eu. Aqui na rádio foi só pôr braille numa mesa de som, instalar um programa de áudio e outro de voz e eu estou aqui. E estás muito bem. E está tudo a correr bem, obrigada. Está tudo a correr muito bem. Tenho um longo caminho a percorrer. Acho que também, na minha opinião, eu acho que tem que haver aqui um trabalho mútuo. Tem que haver um trabalho das empresas, sim. Eu acho que há muitas empresas que ainda estão fechadas a esta possibilidade. E desenganem-se se acham que é preciso milhares e milhares e milhares de euros. É preciso algum dinheiro, sim, às vezes para fazer estes investimentos, mas acima de tudo é preciso comunicar com as pessoas. Porque às vezes pensam-se que é preciso computadores complicados e assim, e às vezes a pessoa até já tem o seu próprio computador adaptado, nem é preciso fazer esse investimento. Portanto, acho que a comunicação é o primeiro passo e tentarem perceber que não é assim tão difícil. Esta casa foi um exemplo. O Expresso, há pouco tempo também foi um exemplo, com o Tomás Delfim a ir representar os Paralímpicos como jornalista. E acho que é importante haver empresas de comunicação a fazerem isto para inspirarem outras empresas, mas é também importante nós, pessoas com deficiência, também explicarmos e estarmos abertos a mostrar o nosso lado e também a trabalhar muito. Concordo inteiramente. Isso é muito importante. Concordo com tudo. Estava a falar na primeira linha, mas no grande ecrã. Eu acredito que uma pessoa com cadeira de rodas não seja assim tão difícil ter, por exemplo, a apresentar um programa. Não vejo nenhum inconveniente. Porquê é que acha que isto não acontece? Acha que ainda causaria incómodo? Não, eu acho que tem a ver com sensibilidade e sabes que só há muito pouco tempo é que estas questões da representatividade absoluta é que começou a ter algum eco. Nós somos uma sociedade somos uma sociedade e uma democracia. Temos 50 anos, mas 50 anos não é nada na história de um país, nem de uma comunidade, não é? Portanto, nós estamos a fazer, ainda andamos com passinhos de bebê, agora já estamos a andar um bocadinho mais depressa. Eu não vejo nenhum problema em um comunicador estar em cadeira de rodas ou ter, enfim, outra característica qualquer que o diferencia dos outros, desde que isso não afeta a sua capacidade de comunicação, não é? Qual é o objetivo do nosso negócio? Comunicar. Se comunicar bem, estamos bem, estamos aqui as duas, não está problema nenhum, estamos a comunicar. Portanto, não vejo nenhum problema nisso. Agora, de facto, creio que não tenha aparecido também, se calhar, as pessoas com as características todas que tu estás aí a definir, não é o perfil todo, que é alguém que tenha alguma característica, por exemplo, tenha problemas de mobilidade, esteja numa cadeira de rodas e que ao mesmo tempo seja um grande entrevistador ou um grande comunicador ou que possa fazer o caminho para aí. Eu não conheço nenhum caso. Mas um dia destes aparece. As circunstâncias ainda não se alinharam. Exatamente, o universo. Sim, eu acho que a SIC tem uma grande abertura. Há pouco tempo vi até uma entrevista no Alta Definição com uma jovem, a Leonor, que tem síndrome de Down e que vai protagonizar uma série na Opto. Exatamente. Portanto, o que é que a Júlia acha que ainda poderia ser feito para o mundo da televisão ser mais inclusivo? Acho que já cobrimos aquilo que na nossa conversa já cobrimos, enfim, as grandes possibilidades. O mundo da televisão... É um caminho que está a ser feito. Mas sabes, está em transformação, como tudo o que tem a ver com comunicação neste momento, por causa do digital, das redes sociais, daquilo que é como a forma como o nosso negócio migrou um bocadinho para a zona digital. Hoje a televisão tem menos capacidade de investimento que teve no passado, porque de facto as pessoas o interesse das pessoas fragmentou-se, também as plataformas de streaming e tudo mais. Portanto, hoje estamos preocupados com outras coisas, se tu quiseres, Marta. Neste momento estamos a sobreviver. É disso que se trata. Eu não quero ter aqui um tom apocalíptico, mas é disso que se trata. Neste momento estamos a debater-nos com a nossa sobrevivência e com uma indústria tal como a conhecemos. Ela está em processo de mutação. São muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo.
para terminar, para a Júlia, incluir é? Normal. Obrigada por ter estado aqui connosco. Para a semana há mais. Conto convosco para virem comigo desvendar.